Todos buscam a resposta para a mesma pergunta, sussurrada nos cantos escuros da ambição. Qual a maneira mais rápida de ficar rico? O mundo moderno oferece respostas fáceis, promessas de ganhos meteóricos e gurus que vendem sonhos embalados em planilhas. Eles falam de sorte, de apostas de alto risco e de seguir tendências passageiras. Mas essas são as estratégias dos tolos, dos peões sacrificados no grande tabuleiro do poder e do dinheiro. A verdadeira riqueza, o poder duradouro que ela confere, não é encontrada em atalhos. Ela é forjada com a mesma frieza e cálculo que um príncipe usa para conquistar e manter seu reino. A resposta que você procura não está nos livros de finanças da moda, mas nas páginas empoeiradas de um manual de poder escrito há mais de 500 anos. Um guia que ensina não a ganhar dinheiro, mas a dominar o jogo. Falamos, é claro, de Nicolau Maquiavel, um nome que evoca medo, astúcia e uma compreensão brutal da natureza humana. Ele nunca escreveu uma única linha sobre ações ou investimentos, mas suas lições de poder são o mapa mais preciso para a construção de uma fortaleza financeira inabalável. Ele entendia que dinheiro é apenas uma ferramenta, uma arma no arsenal do poder, e seu acúmulo segue as mesmas regras da guerra e da política. Neste dossiê, vamos desvendar o segredo de Maquiavel para a riqueza. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma filosofia sombria, uma estratégia de poder aplicada diretamente ao seu capital. Aprenderá a ver suas finanças não como um extrato bancário, mas como um reino que você deve governar com mão de ferro, astúcia e uma visão implacável para o futuro. Prepare-se para abandonar tudo o que lhe ensinaram. O caminho que vamos trilhar é traiçoeiro e exige uma mentalidade forte. Exige que você enxergue o mundo como ele é e não como gostaria que fosse. A primeira lição de Maquiavel não é sobre ganhar, mas sobre compreender a natureza do seu próprio território. Antes de expandir suas fronteiras, um príncipe sábio deve primeiro conhecer cada centímetro do domínio que já possui, cada recurso e cada fraqueza. O seu reino financeiro é o seu estado atual. Ele é composto por suas fontes de renda, que são os tributos pagos por seus súditos, e suas despesas, que são os custos para manter a corte, o exército e a infraestrutura. Muitos aspirantes a príncipes governam às cegas, sem saber exatamente quanto ouro entra nos cofres, e mais importante, para onde ele vai. Eles são reis de um território envolto em névoa. Maquiavel adverte que um governante que não conhece seu próprio estado está fadado ao fracasso. A ignorância é o primeiro passo para a deposição. Da mesma forma, a sua jornada para a riqueza começa com um ato de espionagem brutalmente honesto contra si mesmo. Você precisa mapear seu território financeiro com a precisão de um cartógrafo militar, identificando cada fluxo de recurso, cada fortaleza e cada vulnerabilidade oculta em seu orçamento. Este mapa não é apenas uma lista de números, é um diagnóstico do poder. Onde você é forte, onde seus recursos são desperdiçados em luxos desnecessários ou em tributos a senhores mais poderosos, como bancos e credores. Cada despesa que não serve para fortalecer seu reino ou expandir sua influência é uma traição. É um recurso entregue ao inimigo sem uma única batalha ter sido travada. A filosofia sombria de Maquiavel nos ensina que o sentimentalismo é o inimigo do poder. Ao analisar suas finanças, você deve ser impiedoso. Não se trata de cortar o cafezinho, mas de uma análise estratégica. Aquele serviço de assinatura que você mal usa é um feudo improdutivo. Aquela compra por impulso é um motim em suas próprias fileiras, minando sua autoridade e seus recursos. Compreender este princípio é o fundamento financeiro de todo o poder. Apenas quando você tiver um conhecimento absoluto sobre as receitas e as despesas do seu reino,
poderá começar a governar de verdade. Antes de pensar, você precisa fortificar. E a primeira muralha a ser erguida é o controle absoluto sobre o fluxo de ouro que já está dentro de suas fronteiras. Um governante que controla seu território está preparado para os dois elementos que, segundo Maquiavel, ditam o destino de todos os homens: a fortuna e a virtude. A fortuna é a sorte, o acaso, os eventos imprevisíveis que podem tanto criar oportunidades quanto trazer a ruína. É a tempestade que afunda sua frota ou o colapso de um rival que abre caminho para sua ascensão. No mundo financeiro, a fortuna se manifesta como crises econômicas, demissões inesperadas, oportunidades de investimento que surgem do nada ou despesas médicas que devastam suas reservas. O homem é um joguete nas mãos da fortuna, levado pelas marés do acaso. Ele celebra os ganhos inesperados com gastos extravagantes e lamenta as perdas com desespero, sempre reagindo, nunca no controle. Mas o príncipe maquiavélico age diferente. Ele se prepara para os caprichos da fortuna através da virtude. Virtude não é virtude no sentido moral, mas sim a excelência, a habilidade, a audácia e a capacidade de se adaptar. É a construção de diques para conter o rio antes que a enchente venha. É ter a disciplina e a coragem para agir com decisão quando a oportunidade se apresenta, por mais arriscada que pareça aos olhos dos outros. Em termos financeiros, a virtude é a sua disciplina de poupança, sua estratégia de investimentos e sua mentalidade forte para resistir ao pânico e à euforia. É o fundo de emergência que funciona como uma cidadela impenetrável durante uma crise. É o conhecimento que você adquire e que lhe permite identificar uma oportunidade onde outros só veem risco. É a sua capacidade de impor sua vontade sobre o caos do mercado. O segredo de Maquiavel não é prever o futuro, o que é impossível, mas construir um reino tão robusto e flexível que ele possa absorver os golpes da má sorte e capitalizar sobre os ventos favoráveis. A riqueza duradoura não é construída sobre um único golpe de sorte, mas sobre a aplicação consistente da virtude para domar a fortuna. O seu preparo é a sua maior arma. Todo reino tem inimigos, tanto externos quanto internos. Em sua jornada para o poder financeiro, os inimigos mais perigosos são aqueles que você mesmo convidou para dentro de suas muralhas. Falamos das dívidas. Maquiavel nos ensina que depender de forças mercenárias ou de exércitos de outros príncipes é um caminho para a servidão, pois a lealdade deles nunca será sua. E o preço cobrado sempre será alto. Uma dívida, especialmente a de juros altos como a do cartão de crédito ou do cheque especial, é exatamente isso, um pacto com um poder estrangeiro. Você toma emprestado o exército, o dinheiro de um banco para lutar uma batalha imediata, uma compra, mas em troca você paga um tributo contínuo que sangra os cofres do seu reino. Esse tributo, os juros, trabalha ativamente contra você, fortalecendo seu credor enquanto enfraquece seu próprio domínio. O príncipe sábio busca a autossuficiência. Ele entende que cada moeda paga em juros é uma moeda que não está sendo usada para fortalecer suas defesas, contratar seus próprios soldados, investimentos ou expandir suas fronteiras. A dívida de consumo é o inimigo mais insidioso, pois promete gratificação instantânea enquanto aprisiona seu futuro em correntes de obrigações financeiras. É uma armadilha que transforma o governante em vassalo. A primeira manobra em qualquer estratégia de poder é neutralizar as ameaças mais imediatas. Portanto, a erradicação da dívida ruim não é apenas uma boa prática financeira, é um ato de guerra pela sua soberania. Você deve tratar essa batalha com a seriedade de uma campanha militar. Identifique cada dívida como se fosse um posto avançado inimigo dentro de seu território.
calcule o custo de manutenção de cada um e trace um plano para aniquilá-los. Sua estratégia de poder financeiro exige um plano de ataque implacável, começando pelo inimigo que cobra o tributo mais alto, a dívida com os juros mais elevados. Cada dívida eliminada é um território reconquistado, um fluxo de recursos que volta a ser seu. É a libertação de uma província que agora pode contribuir para a glória do seu império, em vez de enriquecer um rival. Uma vez que a campanha contra os inimigos internos, as dívidas, foi iniciada, o príncipe deve se preocupar com as ameaças súbitas e inesperadas. Maquiavel sabia que mesmo o governante mais poderoso não está imune a tentativas de assassinato, conspirações ou invasões surpresa. Para isso, ele precisa de uma guarda pessoal leal e sempre pronta, uma força de elite capaz de responder instantaneamente a qualquer ameaça iminente. Este é o papel do seu fundo de emergência. Ele não é um investimento para gerar riqueza. É a sua guarda pretoriana. É um destacamento de recursos líquidos e de fácil acesso, separado do exército principal, com a única missão de proteger o soberano, você, de um golpe do destino, uma demissão inesperada, um problema de saúde, um reparo inadiável na sua fortaleza. Esses são os punhais que a fortuna aponta para você. Muitos ignoram a necessidade dessa guarda, preferindo enviar todos os seus soldados para o campo de batalha dos investimentos em busca de glória e conquista. Isso é uma imprudência fatal. Um príncipe sem uma guarda pessoal está vulnerável. Ao primeiro sinal de crise, ele será forçado a tomar decisões desesperadas, como vender seus ativos, seus exércitos em campo, a preços baixos, ou pior, contrair novas dívidas com agiotas, credores. A construção dessa reserva de emergência é um ato de virtude, um exercício de prudência e visão. O valor ideal, segundo os estrategistas modernos, seria o equivalente a 3 a 6 meses dos custos de manutenção do seu reino. É o ouro necessário para resistir a um cerco prolongado, sem precisar se render ou assinar tratados humilhantes. Manter esse recurso ocioso pode parecer um desperdício, mas seu verdadeiro valor não está no rendimento que gera, e sim na estabilidade que garante. Com sua guarda pessoal formada, você governa a partir de uma posição de força. O medo do inesperado diminui, e sua capacidade de tomar decisões estratégicas de longo prazo aumenta drasticamente. Você não mais reage ao caos, você o observa de sua cidadela, protegido, planejando seu próximo movimento com a calma e a confiança de quem sabe que pode sobreviver a qualquer emboscada. Isso é ter uma mentalidade forte. Um príncipe pode vencer guerras no exterior e ainda assim ser derrubado por intrigas e excessos dentro de seu próprio palácio. A corte, com seus nobres bajuladores e suas demandas por luxo e festas, pode se tornar um câncer que consome os recursos do reino mais rápido do que qualquer exército inimigo. Este fenômeno perigoso, em termos financeiros, é conhecido como inflação do estilo de vida. É uma ameaça sutil, mas devastadora. À medida que os tributos aumentam, ou cresce, a tentação de expandir a corte é quase irresistível. Um carro melhor, uma casa maior, jantares mais caros, viagens extravagantes. Cada aumento de renda é imediatamente consumido por um novo padrão de despesas, mantendo os cofres do tesouro perpetuamente vazios. O reino se torna maior e mais opulento na aparência, mas sua verdadeira força, suas reservas, permanece perigosamente baixa. Maquiavel alertaria que um príncipe que se entrega aos prazeres e esquece da arte da guerra será desprezado e facilmente conquistado. Da mesma forma, ao permitir que a inflação do estilo de vida dite suas finanças, você se torna fraco. Você trabalha mais, ganha mais, mas nunca avança de verdade. Fica preso em uma esteira dourada, correndo para sustentar uma corte cada vez mais exigente e insaciável.
A verdadeira demonstração de poder não está na ostentação, mas no controle. A estratégia de poder maquiavélica exige que você separe o aumento de sua receita do aumento das suas despesas. Quando receber um aumento ou uma nova fonte de renda, a maior parte desses novos tributos não deve ir para a corte. Em vez disso, deve ser direcionada para fortalecer seu exército de investimentos, acelerar a quitação de dívidas ou reforçar suas defesas. Dominar esse inimigo interno requer uma disciplina de ferro e uma mentalidade forte. É a habilidade de viver como um soldado, mesmo quando se tem os recursos de um rei. É entender que cada real não gasto em luxo é um novo soldado recrutado para o seu exército financeiro, trabalhando dia e noite para expandir seu poder e garantir a segurança e a prosperidade futura do seu império. Cesare Borgia, uma das inspirações de Maquiavel, sabia que o poder militar dependia diretamente da capacidade de financiar exércitos. Guerras não são vencidas apenas com bravura, mas com um tesouro real bem abastecido é a espinha dorsal de qualquer empreendimento ambicioso. Sem reservas, um príncipe não pode aproveitar oportunidades, campanhas sustentar ou longas cercos prolongados. Seus planos, por mais brilhantes que sejam, morrem por falta de recursos. No seu reino financeiro, o ato de poupar não é um sacrifício passivo, é a acumulação estratégica de poder de fogo. Cada porcentagem da sua renda que você separa não é dinheiro guardado, é ouro sendo empilhado no cofre real. É o recurso que lhe dará a liberdade de escolher suas batalhas, em vez de ser forçado a lutar apenas as batalhas que a necessidade lhe impõe. O homem comum vê a poupança como uma restrição, algo para emergência ou para uma aposentadoria distante. O estrategista maquiavélico a vê como a construção de seu arsenal. Ele estabelece uma taxa de tributação sobre sua própria renda, 10%, 20% ou mais, dependendo da fase de sua campanha, que é recolhida religiosamente antes que qualquer outro custo do reino seja pago. É o imposto do príncipe para si mesmo. Esta disciplina cria um fluxo constante de capital para o seu tesouro. Com o tempo, essa reserva se torna formidável. Ela lhe dá o poder de dizer não a um emprego que o aprisiona. Dá-lhe a capacidade de investir em sua própria educação para adquirir novas habilidades de combate. E, crucialmente, ela se torna a semente do seu exército de investimentos, os soldados que você enviará para conquistar novos territórios geradores de renda. Lembre-se da lição de poder fundamental. Aquele que tem o ouro faz as regras. Ao priorizar o acúmulo em seu tesouro, você está lentamente transferindo o poder de seus empregadores, credores e do mercado para suas próprias mãos. Você deixa de ser um peão reativo no jogo e começa a se tornar um jogador que move as peças com intenção e propósito estratégico. Um príncipe que depende apenas de sua própria força e de seu tesouro para expandir seu reino crescerá lentamente. O governante verdadeiramente astuto utiliza exércitos auxiliares e mercenários, forças que lutam em seu nome. Maquiavel adverte sobre os perigos de depender exclusivamente deles. Mas quando usados corretamente como uma força suplementar sob seu comando estratégico, eles podem acelerar suas conquistas de forma exponencial. Seus investimentos são esses exércitos mercenários. Cada real que você investe é um soldado que você envia para o campo de batalha da economia global. Ele não dorme, não se cansa e sua única missão é capturar mais recursos, juros, dividendos, valorização, e trazê-los de volta para o seu reino. Deixar seu dinheiro parado no poupança o mantém seguro, mas não expande seu poder. Investir é o ato de enviar suas legiões para a conquista. A filosofia sombria aplicada aos investimentos nos ensina a não sermos sentimentais. Você não investe em uma empresa porque gosta dela.
Você a contrata como um mercenário porque sua análise estratégica indica que ela é eficaz em gerar resultados. Você avalia seu desempenho, sua disciplina e sua posição no campo de batalha. Se um mercenário se torna indisciplinado ou ineficaz, você o dispensa sem hesitação e contrata outro. A estratégia de poder aqui é diversificar suas tropas. Depender de um único general mercenário, uma única ação ou tipo de investimento, é um erro de principiante. Se esse general for derrotado, todo o seu exército de campanha é perdido. O príncipe sábio distribui seu poder entre diferentes tipos de tropas: infantaria, ações de empresas sólidas, arqueiros, títulos de renda fixa e cavalaria, investimentos de maior risco e potencial. Cada um tem uma função na sua grande estratégia. Seu papel como comandante supremo é definir a estratégia, alocar os recursos e monitorar o progresso da campanha, sem se envolver no fervor de cada pequena escaramuça do dia a dia. Você não entra em pânico com uma única batalha perdida. Você foca na guerra, na conquista de longo prazo, sua independência financeira. Seu exército de investimentos deve crescer e lutar por você, garantindo seu poder mesmo quando você está dormindo. A guerra pelo poder e pela riqueza é uma maratona, não uma corrida de curta distância. O príncipe impaciente, que busca uma vitória decisiva e rápida, muitas vezes se expõe a riscos desnecessários e cai em armadilhas óbvias. Ele aposta tudo em uma única batalha, acreditando em esquemas de enriquecimento rápido, que são as promessas dos generais charlatões. Eles prometem glória instantânea, mas entregam apenas a ruína e a desonra. As lições de poder de Maquiavel nos ensinam o valor da paciência estratégica. Às vezes, o movimento mais poderoso é não fazer movimento algum, apenas observar o inimigo cometer seus próprios erros. No mundo dos investimentos, isso se traduz em resistir à tentação de reagir a cada flutuação do mercado, a cada notícia alarmista, a cada dica quente que promete ganhos milagrosos da noite para o dia. A verdadeira estratégia de poder financeiro se baseia na força dos juros compostos, que é o equivalente a um cerco prolongado e implacável. No início, os ganhos parecem pequenos e insignificantes, mas com o tempo, seu exército de investimentos não apenas cresce, como também os recursos capturados por ele começam a gerar seus próprios descendentes, criando um efeito de bola de neve que se torna uma força imparável. Essa força, no entanto, exige tempo para se manifestar. É um teste para a sua mentalidade forte. O caminho maquiavélico para a riqueza pode não parecer o mais rápido no sentido convencional, mas é o mais seguro e o mais certo. É a construção metódica de um poder que não pode ser facilmente abalado pela fortuna. É a diferença entre um incêndio de palha, brilhante e curto, e o crescimento lento e inexorável de um carvalho. Lembre-se sempre, o mercado financeiro é um mecanismo para transferir riqueza dos impacientes para os pacientes. Aqueles que buscam atalhos são os peões que financiam a vitória dos estrategistas. Adote a mentalidade do general que sabe que a guerra será longa. Fortaleça suas posições, mantenha a disciplina e deixe que o tempo, seu mais poderoso aliado, esmague seus adversários. Maquiavel discute longamente se é melhor para um príncipe ser amado ou temido, concluindo que é mais seguro ser temido. Esta lição de poder revela uma profunda compreensão da psicologia humana, que é diretamente aplicável aos mercados financeiros. O mercado não é uma entidade lógica, é um coliseu movido pelas emoções de milhões de participantes, principalmente o medo e a ganância, que é uma forma de amor pelo dinheiro. A ganância, o desejo de ser amado pelo mercado com lucros rápidos, leva os investidores a comprar ativos supervalorizados no auge da euforia. Eles seguem a manada, com medo de ficar de fora, acreditando que a alta durará para sempre.
Eles agem por amor ao ganho fácil, uma emoção que cega o julgamento estratégico e os torna vulneráveis. O príncipe sábio observa essa euforia com ceticismo, sabendo que o amor da multidão é volúvel. Então vem o medo. Quando o mercado vira e os preços despencam, pânico se instala. O medo de perder tudo faz com que as mesmas pessoas que compraram na alta vendam na baixa, concretizando suas perdas. O medo é uma emoção muito mais poderosa e primitiva que o amor ou a ganância. Ele leva a decisões irracionais e capitulações em massa. O barulho da batalha se torna ensurdecedor e a disciplina é a primeira vítima. O estrategista maquiavélico, por outro lado, busca ser temido no sentido de ser respeitado por sua disciplina e racionalidade. Ele não busca o amor do mercado, ele usa o medo dos outros a seu favor. Quando o pânico se instala e todos estão vendendo ativos de qualidade por preços vis, ele vê não o perigo, mas a oportunidade. Ele age com a frieza de um predador, comprando quando há sangue nas ruas. Desenvolver essa mentalidade forte é o ápice da filosofia sombria aplicada às finanças. É aprender a agir de forma contrária às suas próprias emoções e às da multidão. É desligar o ruído e focar na sua estratégia de longo prazo. Controlar a si mesmo é o pré-requisito para controlar seu destino financeiro e explorar as fraquezas psicológicas de seus oponentes no grande jogo. Nenhum príncipe pode governar eficazmente sem uma rede de espiões. A informação é a moeda do poder. Saber o que o inimigo planeja, conhecer a topografia do terreno e entender as alianças e traições em jogo é o que separa a vitória da derrota. Em seu reino financeiro, a ignorância não é uma bênção, é a abdicação do seu trono. A educação financeira contínua é a sua agência de inteligência. Muitos entram na batalha financeira armados apenas com boatos e dicas de fontes não confiáveis. Eles agem com base em informações de baixa qualidade, o que inevitavelmente os leva a cometer erros estratégicos caros. Eles são como generais que planejam um ataque usando um mapa desenhado por um bêbado em uma taverna. O resultado é previsível: uma emboscada. O conhecimento é sua principal linha de defesa contra a manipulação. A sua rede de espionagem diversificada deve ser confiável. Leia livros de investidores e estrategistas consagrados, os grandes generais que já venceram as guerras que você está prestes a lutar. Acompanhe fontes de notícias financeiras de reputação, mas aprenda a filtrar o ruído da informação relevante. Entenda os princípios básicos de economia, contabilidade e análise de investimentos, não para se tornar um especialista, mas para não ser enganado por eles. Ferramentas práticas como aplicativos de orçamento e plataformas de investimento são seus espiões no campo. Eles lhe trazem relatórios diários sobre o estado de suas finanças e o desempenho de suas tropas. Ignorar esses relatórios é como um rei que se recusa a ouvir seus batedores. Use a tecnologia não como uma muleta, mas como um multiplicador de força, fornecendo os dados brutos para que sua mente estratégica possa tomar as decisões. A educação contínua desenvolve sua virtude, sua habilidade de discernir e agir. Ela transforma você de um participante passivo, que depende da sorte, em um comandante ativo que molda seu próprio destino. O investimento mais importante que você fará não é em uma ação ou título, mas em sua própria capacidade de entender o jogo. Este é um poder que ninguém pode tirar de você. Até aqui, estabelecemos os fundamentos do poder financeiro maquiavélico, mapeamos nosso reino, declaramos guerra às dívidas, formamos nossa guarda pessoal e começamos a acumular ouro no tesouro real. Aprendemos a usar o medo e a ganância a nosso favor e a importância de uma rede de inteligência robusta.
Agora, a estratégia muda da defesa e fortificação para a expansão e conquista, e isso exige uma mudança de mentalidade. Maquiavel afirma que um príncipe deve aprender a ser tanto a raposa para reconhecer as armadilhas, quanto o leão para afugentar os lobos. No entanto, na busca pela riqueza, é preciso adotar a mentalidade do lobo, paciente, persistente e implacável na perseguição de seus objetivos. O lobo não se distrai com ganhos pequenos e não desiste diante do primeiro obstáculo. Ele tem um foco singular. Sua presa são suas metas financeiras. Não objetivos vagos como ficar rico, mas conquistas específicas e mensuráveis. A quitação da última dívida, a formação completa do seu fundo de emergência, atingir seu primeiro marco de investimento significativo. Cada um desses objetivos é um território a ser conquistado, e você deve persegui-lo com a fome de um lobo. Esta mentalidade forte é a essência da estratégia de poder. Se estas lições de poder ressoam com a sua ambição, se você sente que está na hora de parar de ser um peão e começar a jogar como um príncipe, então inscreva-se neste canal. Aqui não oferecemos atalhos, mas estratégias atemporais para a conquista. Comente abaixo qual é o inimigo financeiro que você está mais determinado a derrotar. Sua dívida? Seus próprios hábitos? Declare sua guerra. A jornada do lobo é muitas vezes solitária, mas o conhecimento de que outros seguem a mesma filosofia sombria, a mesma busca implacável pelo poder e pela autossuficiência, fortalece a matilha. A partir de agora, cada passo que damos é calculado para a expansão. Vamos explorar como adaptar a estratégia para reinos de diferentes tamanhos, desde o pequeno principado até o vasto império. Maquiavel entendia que as estratégias de um príncipe que herda um grande reino são diferentes daquelas de um novo príncipe que conquista um pequeno estado. Da mesma forma, sua abordagem financeira deve ser adaptada ao tamanho do seu principado atual, ou seja, ao seu nível de renda e patrimônio. Um jovem com poucos recursos não pode usar as mesmas táticas de um barão estabelecido, e vice-versa. Para o governante de um pequeno principado, com renda limitada, a prioridade absoluta é a defesa e a acumulação. Cada moeda é vital. A estratégia aqui é a guerrilha. Evitar grandes batalhas, investimentos de alto risco, focar em eliminar débitos, inimigos internos e construir uma base sólida com uma alta taxa de poupança. A agilidade e a disciplina são suas maiores armas. O foco deve ser em aumentar a receita, seja buscando novas terras, promoções ou conquistando vilas vizinhas, renda extra. Já o governante de um reino médio, com uma renda estável e alguma reserva, pode começar a pensar. Ele já tem suas fronteiras seguras, fundo de emergência, e pode alocar mais tropas, dinheiro para campanhas de conquista, investimento. Sua estratégia é mais equilibrada. Ele pode se dar ao luxo de contratar diferentes tipos de mercenários, diversificação e buscar a conquista de territórios maiores e mais lucrativos, sempre mantendo uma defesa robusta. O príncipe de um vasto império, com alto patrimônio, enfrenta um desafio diferente: a preservação do poder. Sua maior ameaça não é a conquista, mas a decadência e a complexidade. A estratégia foca na otimização de impostos, na sucessão, planejamento patrimonial e na proteção contra grandes... Ele não precisa mais lutar por cada pedaço de terra. Ele governa um sistema complexo, garantindo que sua dinastia perdure por gerações. Entender em qual estágio você está é crucial para aplicar a estratégia correta. Tentar usar as táticas de um grande império quando você mal controla uma aldeia levará ao desastre. Seja realista sobre seu poder atual para que possa um dia expandi-lo para além de suas ambições mais ousadas. A autoconsciência é a marca de um verdadeiro estrategista.
Um dos princípios centrais das lições de poder de Maquiavel é a desconfiança em alianças singulares e a importância de manter o poder centralizado em si mesmo. Um príncipe que aposta todo o seu destino na lealdade de um único aliado, por mais poderoso que seja, torna-se seu refém. Se esse aliado falhar, hesitar ou traí-lo, todo o seu reino desmorona. Esta é a mais pura lógica por trás da diversificação de investimentos. Colocar todo o seu ouro em um único ativo, seja uma ação, um imóvel ou uma criptomoeda, é o equivalente a firmar um pacto de dependência exclusiva. Você está entregando o destino do seu império nas mãos da fortuna que rege aquele único território. A estratégia de poder exige que você distribua suas forças de uma maneira que nenhuma derrota isolada possa ameaçar sua soberania. A diversificação não é apenas sobre reduzir o risco, é sobre manter o controle. Ao espalhar seus investimentos por diferentes classes de ativos, ações, títulos, imóveis, etc., diferentes setores da economia, você está na prática formando alianças com múltiplos poderes. Alguns podem ter um desempenho ruim em determinadas épocas, mas é improvável que todos falhem simultaneamente. A força de um compensa a fraqueza momentânea do outro. Essa abordagem também permite que você participe de diferentes campos de batalha ao mesmo tempo. Enquanto sua infantaria, investimentos conservadores, segura a linha de frente, sua cavalaria, investimentos de crescimento e buscar conquistas mais audaciosas. Você cria um exército resiliente e adaptável, capaz de lutar em qualquer terreno e sob quaisquer condições climáticas do mercado, refletindo uma verdadeira mentalidade forte. Nunca se apaixone por um único aliado. Seu compromisso não é com uma ação ou um fundo de investimento, seu compromisso é com o fortalecimento do seu reino. A diversificação é a manifestação da prudência maquiavélica, garantindo que, independentemente das traições e das marés da fortuna, seu poder central permaneça intacto, pronto para o próximo movimento estratégico no tabuleiro. Maquiavel foca muito em exércitos, territórios e ouro, mas um príncipe sábio também cultiva fontes de poder que não podem ser facilmente vistas ou tomadas. Sua reputação, suas habilidades diplomáticas e o conhecimento que possui são fortalezas invisíveis. No campo de batalha financeiro, isso se traduz em seus ativos intangíveis, seu conhecimento, suas habilidades e sua rede de... Eles são tão ou mais valiosos que seu portfólio de investimentos. Seu conhecimento é a sua principal fortaleza. Como discutido, ele o protege de maus conselheiros e permite que você identifique oportunidades que outros não veem. Cada livro que você lê, cada curso que você faz, é como adicionar mais uma torre de vigia à sua cidadela. Em um colapso de mercado, quando todos perdem dinheiro, seu conhecimento sobre a história dos ciclos econômicos pode ser o que lhe dá a coragem para agir. Suas habilidades são seu exército pessoal e permanente. Habilidades de alta demanda no mercado de trabalho são como feudos que pagam tributos consistentes e crescentes. Investir em sua carreira, aprender uma nova língua, dominar uma nova tecnologia ou aprimorar sua capacidade de negociação aumenta diretamente sua capacidade de gerar receita. Diferente de uma ação, ninguém pode tirar uma habilidade de você. É a mais segura fonte de poder. Sua rede de contatos, ou networking, aliança de príncipes vizinhos. Um contato bem posicionado pode alertá-lo sobre uma oportunidade de carreira, apresentar um parceiro de negócios ou oferecer um conselho valioso em um momento crítico. Construir e manter essa rede não é sobre manipulação, mas sobre criar relações de valor mútuo, onde a troca de informações e apoio fortalece todos os envolvidos. Um império financeiro construído apenas sobre dinheiro é frágil. Se o mercado virar, ele pode ruir. Mas um império construído sobre ativos intangíveis é quase indestrutível.
Mesmo que você perdesse todo o seu dinheiro, seu conhecimento, suas habilidades e sua rede, permitiriam que você se reerguesse, pois o verdadeiro poder não está no ouro, mas no príncipe. A frase mais famosa atribuída a Maquiavel, "o fim justifica os meios", é frequentemente mal interpretada como uma licença para a crueldade e a imoralidade. No contexto de sua obra, o fim é a estabilidade e a glória do Estado. Um príncipe pode precisar tomar ações duras, mas elas são justificadas apenas se servirem para fortalecer o reino a longo prazo, não para satisfazer seus caprichos pessoais. Essa distinção é crucial na nossa filosofia sombria das finanças. O objetivo, nosso fim, é a soberania financeira, a liberdade e a construção de um poder duradouro. Os meios são as estratégias que usamos: disciplina orçamentária, investimento paciente e educação contínua. A regra ética fundamental é que suas ações devem promover sustentável, não o ganho rápido e imprudente. É construir uma dinastia, não saquear uma vila. Esquemas de enriquecimento rápido, apostas especulativas de altíssimo risco e fraudes são os meios que não se justificam, pois o fim que eles buscam é frágil e ilusório. Eles representam a crueldade do príncipe que oprime seu povo para um ganho pessoal momentâneo, enfraquecendo as fundações do seu próprio poder. A verdadeira estratégia de poder despreza tais táticas, pois são ações de amadores desesperados, não de mestres estrategistas. Portanto, a ética maquiavélica nas finanças não é sobre ser mau, mas sobre ser implacavelmente racional e focado no longo prazo. Significa ser cruel com suas próprias fraquezas, cortar despesas inúteis sem piedade, resistir à tentação do consumo impulsivo e forçar-se a poupar e investir mesmo quando a motivação é baixa. Os meios são difíceis, mas o fim de um reino forte e próspero o justifica. Significa que você joga um jogo diferente da maioria. Enquanto outros buscam a gratificação instantânea, você está construindo uma fortaleza. Enquanto eles celebram pequenas vitórias especulativas, você está movendo suas legiões lentamente, mas de forma inexorável, em direção a um objetivo muito maior. Seu código de conduta é a eficácia estratégica em busca de um poder que perdura. Um general que tenta conquistar o mundo inteiro de uma só vez acaba não conquistando nada. Seus exércitos dispersam, suas linhas de suprimento se rompem e seu império colapsa sob o peso da própria ambição. Maquiavel ensina a importância de consolidar o poder em um território antes de avançar para o próximo. Suas metas financeiras devem seguir a mesma lógica de conquistas progressivas e realistas. Sua primeira campanha militar não deve ser contra o império mais poderoso do mapa, mas contra o vizinho mais fraco e problemático. Em termos financeiros, isso significa focar em metas alcançáveis que constroem a base para futuras expansões. A primeira meta para a maioria dos aspirantes a príncipe é clara: a aniquilação total das dívidas de juros altos. Esta é a conquista da sua primeira província. Uma vez que esse território foi pacificado e seus recursos não estão mais sendo drenados para um poder estrangeiro, a segunda campanha começa: a construção da sua cidadela. O objetivo é acumular seu fundo de emergência completo. Essa não é uma conquista que traz glória ou riquezas, mas ela garante que seu reino não será destruído pela primeira tempestade da fortuna. É uma meta de segurança, não de expansão. Somente com essas duas primeiras conquistas asseguradas, você pode começar a pensar em uma expansão mais agressiva. Sua terceira meta pode ser atingir seu primeiro marco de investimento significativo, como acumular o valor equivalente a 1 ano de suas despesas em ativos que geram renda. Este é o ponto em que seu exército mercenário se torna uma força a ser reconhecida, capaz de travar batalhas em seu nome.
Estabelecer essas metas realistas cria um ciclo de vitórias que fortalece sua moral e sua mentalidade forte. Cada objetivo alcançado é uma prova de que sua estratégia de poder está funcionando. Isso lhe dá a confiança para mirar em conquistas cada vez maiores, transformando seu pequeno principado, passo a passo, em um império que abrange todo o horizonte. A jornada começa com uma única província. As guerras mais difíceis não são as que envolvem as batalhas mais sangrentas, mas as que se arrastam por anos. A guerra atesta a determinação, a disciplina e a moral de um exército e de seu líder. A construção de riqueza é uma guerra de longo prazo. Não haverá vitórias diárias. Haverá longos períodos de estagnação, reveses dolorosos e a constante tentação de abandonar a campanha. A filosofia sombria de Maquiavel prepara para essa realidade. Ele sabia que a natureza humana é inconstante. As pessoas se entusiasmam com o início de uma guerra, mas seu fervor diminui com as dificuldades. Manter a disciplina quando os resultados são pouco visíveis é o maior desafio para o príncipe financeiro. É aqui que a maioria falha, não por uma estratégia ruim, mas por falta de resiliência. Para vencer essa guerra psicológica, você precisa se tornar seu próprio mestre da propaganda. Celebre as pequenas vitórias, a quitação de uma dívida, o alcance de uma meta de poupança, não com gastos extravagantes, mas com o reconhecimento do progresso. Mantenha seu mapa estratégico, seu plano financeiro, sempre à vista, para lembrá-lo do objetivo final quando o cansaço da batalha se instalar. Além disso, um príncipe sábio sabe quando fazer uma retirada tática para preservar suas forças. Se você está se sentindo esgotado pela austeridade, permita-se um pequeno luxo planejado e controlado. Isso não é uma derrota, mas uma manobra para manter a moral elevada para a longa campanha que ainda está por vir. É melhor dobrar um pouco do que quebrar completamente. Acima de tudo, cultive uma mentalidade forte que se alimenta do progresso, não da perfeição. Você cometerá erro. Haverá meses em que você não atingirá suas metas. A fortuna se voltará contra você. O verdadeiro teste da sua liderança não é se você cai, mas com que rapidez e determinação você se levanta, reajusta a estratégia e volta a marchar em direção ao seu objetivo. Maquiavel argumenta que um príncipe deve incorporar a natureza de dois animais, o leão para ser forte e afugentar os lobos, e a raposa para ser astuta e reconhecer as armadilhas. No caminho para a riqueza, usar apenas uma dessas naturezas é uma receita para o fracasso. A combinação estratégica de força e astúcia é o que garante a sobrevivência e a prosperidade do seu reino financeiro. A força do leão se manifesta em sua disciplina inabalável. É a coragem de manter seus investimentos durante uma queda de mercado, afugentando o lobo do pânico. É a força para dizer não a pressões sociais para gastar e ostentar. É a agressividade controlada de alocar uma parte significativa de sua renda para investimentos, mesmo que isso signifique um sacrifício no presente. O leão age com poder e convicção. No entanto, a força bruta sem inteligência é inútil. É aí que entra a astúcia da raposa. A raposa reconhece as armadilhas, os esquemas de pirâmide, as promessas de retornos garantidos e altíssimos, as dicas de investimento que parecem boas demais para ser verdade. A raposa é cética. Ela investiga, analisa e nunca confia cegamente. Ela entende as letras miúdas dos contratos e as motivações ocultas dos conselheiros financeiros. A raposa também sabe quando a sutileza é mais eficaz que a força. Ela otimiza seus impostos de forma legal, usa os incentivos fiscais a seu favor e busca as brechas que a lei permite para proteger e aumentar seu patrimônio. Ela não confronta o sistema de frente quando pode contorná-lo de maneira mais inteligente. Ela sabe que preservar o capital é tão importante quanto fazê-lo crescer.
A sua jornada exige que você alterne entre essas duas naturezas. Haverá momentos para ser o leão, agindo com audácia e decisão. E haverá momentos para ser a raposa, agindo com cautela, paciência e astúcia. A sabedoria para saber qual mar usar em cada situação é uma das mais profundas lições de poder que Maquiavel nos oferece para a construção de um império financeiro. Qual é o propósito final de acumular tanto poder e riqueza? Para um príncipe maquiavélico, o objetivo não é o luxo pessoal ou a ostentação. Esses são os vícios dos governantes fracos que perdem seus reinos. O verdadeiro objetivo, o fim que justifica todos os meios árduos, é a criação de uma dinastia. Um legado de poder, segurança e prosperidade que transcende a própria vida do príncipe. Em termos financeiros, isso se traduz em construir uma riqueza geracional. Não se trata apenas de alcançar sua própria independência financeira, mas de criar um sistema, uma estrutura patrimonial tão sólida que ela continue a crescer e a sustentar seus herdeiros por muitas gerações. É a passagem do cetro do poder para a próxima linhagem, garantindo que eles comecem o jogo de uma posição de imensa vantagem. Este é o auge da estratégia de poder. Requer um pensamento que vai além da sua própria mortalidade. Envolve um planejamento sucessório cuidadoso, a educação financeira de seus filhos para que não sejam príncipes fracos que dilapidam a fortuna e a criação de estruturas de investimento que sejam resilientes e autossustentáveis. Você deixa de ser apenas um jogador para se tornar o arquiteto do próprio jogo. A construção de uma dinastia também muda sua perspectiva sobre o risco. Você se torna mais conservador, pois o objetivo principal agora é a preservação do poder já conquistado e não a expansão a qualquer custo. Você governa com a sabedoria de um imperador que já venceu suas guerras e agora se dedica a administrar e fortalecer o império para garantir sua longevidade. Este é o segredo final de Maquiavel. A verdadeira riqueza não é um número em uma conta bancária, é a perpetuação do poder. É a criação de uma fortaleza tão bem construída que elege e provê para sua linhagem muito depois de você ter partido. É a imortalidade alcançada através da estratégia, da disciplina e de uma visão que se estende para além do horizonte de uma única vida. Um príncipe que acredita já saber tudo sobre a arte da guerra é um príncipe que já começou a cavar sua própria sepultura. O campo de batalha está em constante mudança. Novas tecnologias, novas estratégias e novos tipos de adversários surgem continuamente. O estudo da guerra, para o verdadeiro mestre e estrategista, é um compromisso vitalício. O mesmo se aplica à maestria financeira e à busca pelo poder. A jornada de aprendizado que começamos aqui não termina com este vídeo. Pelo contrário, este é apenas o seu batismo de fogo, a sua introdução à filosofia sombria do poder financeiro. Das finanças, da economia e da psicologia humana, é um livro sem fim. Para manter sua vantagem, você deve permanecer um estudante perpétuo, sempre afiando sua lâmina intelectual. Continue lendo os clássicos da estratégia. Volte a Maquiavel, leia Sun Tzu, estude as biografias de grandes líderes e tiranos da história. Suas lições sobre poder, natureza humana e estratégia são atemporais e oferecem uma profundidade que os livros de finanças modernos raramente alcançam. Eles ensinam a pensar, não apenas o que pensar. Desenvolver uma mentalidade forte é um processo contínuo de forja. Ao mesmo tempo, mantenha-se atualizado sobre as armas e o terreno do campo de batalha moderno. Entenda as novas tecnologias financeiras, as mudanças nas leis tributárias e as tendências macroeconômicas que podem afetar seu império. Combine a sabedoria antiga com o conhecimento moderno.
Use a estratégia atemporal de Maquiavel para navegar nas complexidades do século XXI. É a união da raposa antiga moderna. Nunca acredite que você alcançou a segurança absoluta. A complacência é o luxo que leva à ruína. O príncipe vigilante está sempre estudando, sempre se adaptando, sempre questionando suas próprias premissas. A educação contínua não é um fardo, é a sua maior honra e sua arma mais letal. É o que garante que seu reino não apenas sobreviva, mas prospere em meio ao caos. Voltamos então à nossa pergunta inicial. Qual a maneira mais rápida de ficar rico? Depois desta jornada pela mente de Maquiavel, a resposta se torna clara, ainda que paradoxal. O caminho mais rápido não é o mais curto. Os atalhos, as apostas e os esquemas de enriquecimento rápido são como caminhos traiçoeiros que parecem levar mais rápido ao cume da montanha, mas que, na verdade, levam a um precipício. O verdadeiro caminho mais rápido é o caminho estratégico. É o caminho que parece mais lento no início, pois exige a construção de fundações sólidas, a eliminação de fraquezas e a acumulação paciente. Força é o caminho da disciplina, da virtude e da mentalidade forte. É mais rápido porque é o único caminho que realmente leva ao destino desejado, a riqueza duradoura, o poder real. Enquanto o apostador busca a sorte e o tolo busca a gratificação instantânea, o príncipe maquiavélico constrói um sistema. Ele cria uma máquina de poder que, uma vez em movimento, se torna uma força da natureza, crescendo exponencialmente com o tempo. A velocidade não está no primeiro passo, mas na aceleração implacável que vem depois que as fundações foram corretamente estabelecidas. Esta é a filosofia sombria que poucos têm a coragem de abraçar. Ela exige que você rejeite as promessas fáceis da cultura moderna e adote uma visão de mundo mais cínica, mais calculista, mas infinitamente mais eficaz. Ela exige que você governe a si mesmo com a mesma mão de ferro com que um príncipe governa um estado rebelde, suprimindo o motim das emoções e dos impulsos. O segredo de Maquiavel não era uma fórmula mágica, mas uma compreensão profunda de que o poder, e por extensão a riqueza, não é algo que se encontra ou se ganha por sorte. É algo que se toma, que se constrói e que se mantém através de uma estratégia superior e de uma vontade inabalável. O caminho mais rápido é o caminho do mestre, não o do amador. Agora o conhecimento proibido foi revelado. Você recebeu o mapa e o manual de estratégias. Você entende que suas finanças não são um problema a ser resolvido, mas um reino a ser conquistado e governado. Cada decisão que você toma, desde a menor despesa até o maior investimento, é um ato político. É um movimento no grande tabuleiro que fortalece ou enfraquece sua posição. A partir deste momento, a responsabilidade recai inteiramente sobre você, o soberano. Ninguém virá resgatá-lo. Nenhum guru lhe dará uma solução mágica. Você é o príncipe, o general e o legislador do seu próprio império. As lições de poder de Maquiavel são brutais em sua honestidade. Seu sucesso ou fracasso depende unicamente da sua virtude, da sua capacidade de impor ordem ao caos. O caminho será solitário e exigirá sacrifícios que outros não estão dispostos a fazer. Eles vão rir de sua frugalidade, questionar sua paciência e chamar sua ambição de frieza. Deixe que o façam. Como Maquiavel escreveu, um príncipe não deve se preocupar com a reputação de crueldade se isso for necessário para manter seus súditos unidos e leais. Sua lealdade é para com seu futuro eu, o imperador que você está destinado a ser. Se você está pronto para governar, para aplicar esta filosofia sombria e forjar seu próprio destino, então seu lugar é aqui. Inscreva-se e ative as notificações para se tornar parte do nosso Conselho de Guerra,
onde continuaremos a desvendar as estratégias de poder dos maiores pensadores da história. Compartilhe este dossiê com um aliado em potencial que você acredita ter a mentalidade forte para entender. Lembre-se da lição final. O mundo pertence àqueles que têm a coragem de agir. A teoria sem a prática é inútil. Pegue estes princípios, adapte-os ao seu campo de batalha e comece sua campanha hoje. A conquista do seu império financeiro não começa amanhã, nem na próxima semana. Ela começa agora.